Fala aí galera, estamos chegando para nossa aula de revisão, tudo bem? Hoje eu vou estar revisando com vocês a partir do módulo 4, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre bactéria, protozoários e fungos, tudo bem? Então eu e o meu parceiro, já que a gente não pode ficar próximo, então estamos eu e o Gerald aqui para revisar com vocês, tudo bem? Bora lá! Roda a vinheta e depois a gente já começa. O primeiro reino que a gente vai comentar um pouquinho sobre eles é o reino Monera. Por favor, não esqueçam esse nome de classificação, porque todas as vezes que a gente falar sobre bactérias, nós vamos falar de um reino chamado reino Monera. Tudo bem? Lembre-se que reino protista, o Monera e o Fungi, os três que vão falar sobre bactérias, sobre protozoários e sobre fungos, nós vamos ter representantes microscópicos, que muitas das vezes a gente não enxerga. E foi através das análises de laboratório e das grandes pesquisas que a gente começou a estudar esses seres vivos. Tudo bem? A principal diferença entre todas elas é justamente das nossas lindas e queridas bactérias. Tudo bem? Lembra-se sempre daquele conceito que nós não temos apenas bactérias ruins, ok? Não são só bactérias nocivas à nossa saúde. Nós temos muitas bactérias boas também, que a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, tá? Então não esqueçam desse conceito. Só por classificação biológica também, nós temos a classificação de 5 reinos já categorizados, tá? Mas esse reino das bactérias é tão grande, tão vasto, que ele já se subdivide em outro sub-reino, vamos colocar assim. Então há quem diga que, entre o meio dos cientistas, que na verdade são 6 reinos. Euquiabactéria e Arqueabactéria, tudo bem? Então a gente tem ali essa subdivisão dos dois grupos. No reino aqui das bactérias, ou cianobactérias, a gente vai ver essa diferenciação, a gente tem que saber que eles são micro-organismos, são sempre unicelulares, tá? Vai ser o único reino que também só apresentam ali seres unicelulares. E procariontes. É o único reino que vai ser procarionte. Lembra da estrutura celular, quando a gente viu que a célula de uma bactéria ela é muito simples. O material genético ele é espalhado dentro do fluido da bactéria, tá? E ela não vai ter aquela membraninha que cobre o núcleo, ou seja, a carioteca. E aí a gente vai classificar todas as bactérias, todas do reino Monera, como seres procariontes. Tudo bem? Sempre elas só podem ser vistas a um microscópio, tá? Porque são muito pequenininhas, não dá pra gente ver a olho nu, tá? A maioria delas vive de forma isolada, já tinha comentado com vocês, e quando elas estão ali na junção delas e nesse meio de reprodução, eu vou chamar ela de colônias, tá? Há também até uma sigla que é UFC, Unidade Formadora de Colônias, dentro desse processo de bactéria, tudo bem? Elas estão em basicamente todos os ambientes, elas estão na água, na terra, em vários lugares, até mesmo próximo a um vulcão, no deserto. E aí a gente vai ter uma classificação de bactérias que a gente vai chamar de bactérias extremófilas, tudo bem? Então fica aí só essa curiosidade para vocês. Os formatinhos delas são esses formatos que a gente já viu em apostila e já vimos em sala de aula, que quando tem esse redondinho aqui são os cocos, bacilos, espirilos e vibriões, tá bom? Não esqueçam que todas essas bactérias, para obter o próprio alimento, é por isso que a gente chama elas também de seres autótrofos, tudo bem? Então elas mesmo ali obtêm a sua própria forma de nutrição, tudo bem? Existe ali uma composição na cadeia alimentar que a gente vai chamar algumas dessas classificações de Então, só lembrando, a parte de nutrição das bactérias a gente vai ter representantes delas como autótrofas e heterótrofas, tá bom? E aí a gente tem um tipo de bactérias que elas acabam decompondo a matéria, tudo bem? Que são aquela matéria orgânica, tudo bem? A respiração dessas bactérias, ela pode ser ali num processo de extração de energia ou das moléculas de alimento, tá? E essa energia vem porque ela utiliza esses gases e utiliza principalmente o oxigênio, tá? A reprodução delas tem troca de material genético entre as principais e tem a de bipartição, tá? A gente pode ver, por exemplo, as cianobactérias, que
elas fazem um processozinho ali fotossintetizantes, tá? Ela foi um tipo de adaptação que ela teve e parte delas é por bipartição. Uma acaba tendo duas unidades ali. Bactérias, no início era só uma bactéria, mas logo somos duas bactérias. De cada uma vem mais duas bactérias, e mais fortes do que nunca bactérias. Nesse ritmo crescemos e não demora muito tempo. Bactérias, no nosso plano realizar bactérias, no mundo todo dominar. Não pode esquecer que uma das funções delas e das principais é por ela ser decompositora, senão a gente teria aquele acúmulo de dejetos, tá? Então ela ajuda e muito. Professor, e no processo do nosso dia a dia, a gente tem ela? Tem sim, tá? Principalmente uma das representantes são as bactérias fermentadoras, tudo bem? Às vezes até mesmo em levedo, bebidas alcoólicas, transformação ali de, por exemplo, o iogurte, que é tão famoso, ele tem ali uma propensão desses tipos de bactéria, tá? Queijo fresco também, coalhada, então é a partir de uma fermentação láctea que tem ele, tudo bem? E aí a gente vê um tipo de bactéria boa, que não vai ter dano à nossa saúde. Até mesmo o vinagre que a mãe utiliza ali para salada, para temperos, é um processo de fermentação que ocorre dentro dessa classificação das bactérias, tá bom? Não vamos esquecer, por favor, tá? Das nossas queridas cianobactérias, tá? Elas são chamadas assim, antigamente eram chamadas de algas azuis, porque elas possuem um aspecto mais esverdeadozinho, tá? Esverdeado, meio azuladinho, por isso tinham colocado esse nome, tá? São encontradas muito na superfície dos oceanos, dos rios, dos mares em gerais, tá? Porque ela permite ali uma presença de clorofila. Então, atualmente, nesse reino Monera, elas são as diferentes, vamos colocar assim. Então, ela tem um material genético ali um pouquinho diferenciado, tá? Mas a gente vai mesmo assim classificar ela como procariontes, tudo bem? Não tem diferenciação quanto à classificação dela. No reino protista, a gente tem que lembrar que eles são representados por seres microscópicos, há milhares de anos atrás eles começaram a existir. Alguns deles são condutores de doenças muito populares, principalmente aqui no nosso país. Quando não se tem o saneamento básico, as pessoas acabam tendo esse contágio e acabam pegando esse tipo de protozoário. Quando não pega, às vezes por uma ingestão de alimento contaminado, tá? E os insetos que acabam sendo às vezes os transmissores, que a gente vai falar que são esses vetores. Eles pegam o protozoário, acabam transformando dentro do inseto e aí numa picada, numa pessoa acaba passando um tipo de doença. Então, o reino protista a gente vai ver essa condição aí deles às vezes serem produtores de doença, vamos colocar assim, tá? E as algas, nesse caso, são grandes representantes também, tá? São seres fotossintetizantes, então a gente já viu que dentro dos seres que fazem fotossíntese nós temos as plantas, as algas que representam no protista e as cianobactérias que representam no reino Monera, tá? Então a gente tem essas classificações. Para ajudar bastante vocês, tem essa tabelinha na apostila, tá bom? Que vai falar sobre os principais filos dessas algas e até mesmo que, olha, hoje em dia muitas pessoas não entendem a forma com que se trabalha com esses protozoários, mas até mesmo economicamente gera muito dinheiro. A gente tem alguns tipos de alga que são comercializados, até mesmo dentro da produção de itens comestíveis, e a gente às vezes nem percebe que tem isso. Os cosméticos, então, são muito utilizados, tá? Tem um produto em laboratório que a gente prepara um agar, que a gente chama, que também é feito dessas algas. Então, assim, ele é bem comercializado, tá bom? Só os tipos de locomoções, que são uma coisa que sempre cai nas provas e é essencial, a gente vai ter 4 tipos de locomotores, tá? Então esses protozoários vão se movimentar e vão através desses 4 tipos de locomoções, tá? Por exemplo, a gente tem os risópodes, tá? Ele é encontrado principalmente na água doce, na água salgada, e eles vão se mover por causa de uma extensão que ele tem no citoplasma, tá? Antigamente a gente falava de pseudópodes porque ele tinha uns pezinhos falsos, então ele se locomovia por causa desses aspectos desses pezinhos que acabavam empurrando ele, tá? Os flagelados é simples porque eles possuem flagelo, tá? Esse rabinho que tem ali atrás, eles acabam se movimentando.
tem um tipo de algumas doenças, por exemplo, o trypanosoma, leishmaniose, a giardia, são itens de protozoários que são flagelados, tá? São condutores de doenças. Os ciliados, porque tem bastante cíliozinhos. Eles são encontrados também em água doce e água salgada, tudo bem? E o último são os esporozoários. Esses não possuem meio de locomoção, eles são sésseis, são parados ali, tudo bem? E também, infelizmente, são todos parasitas, tá? Um exemplo muito pendente, que é muito usado para nós, é a malária, tá? Então ele é um exemplo de condutor de esporozoário. Eu vou passar para vocês agora o último reino, tá? Aí tinha algumas questõezinhas, eu espero que vocês tenham conseguido responder. Se vocês não conseguiram terminar até a cruzadinha, ó, vocês podem me mandar mensagem, não tem problema, que eu ajudo vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre o último reino, o reino fungi, tá? Esse reino fungi é muito top, gosto bastante de falar sobre. Temos ali os seres unicelulares e pluricelulares, os representantes bem variados. Desses de micro-organismo, não vamos esquecer que ele também está entre os itens de decompositores, tá? E aí muitas das vezes a gente está presente com o reino fungi sem nem perceber. Às vezes no corpo com alguma doença, uma micose, uma frieira, as meninas têm a candidíase, né, que também é um fungo que às vezes dá na região íntima, então também tem essa relação de às vezes uma doença no corpo causada por causa de fungo, tá? Tem nos alimentos, por causa que às vezes consome a matéria, tá? Esse item de decomposição. Tem lá nas frutas, às vezes está decompondo e aí começa a ter as hifas, né, que a gente chama, os micélios acabam aparecendo. Na laranja é muito presente, né, aquele mofo, bolor, no dia a dia a gente acaba percebendo isso. E na culinária, às vezes a mãe utiliza ali cogumelos, todos eles são representantes fúngicos, tá? Então não esqueça. Na área da medicina, muito importante também, muitos remédios são feitos através deles. E infelizmente às vezes a galera utiliza para alguns elementos que não eram necessários, como por exemplo os alucinógenos, tá? Acabam utilizando o chá do cogumelo para ter ali uma vibe, um jeito diferente de ver as coisas. Algo que não é tão benéfico dentro de algumas pesquisas, algumas coisas, a gente vê que ele pode ali ter um probleminha durante um bom tempo, não sabe se volta ao normal, então mexe um pouquinho com a cabeça da pessoa, algo que não é bom de forma nenhuma. Então assim, a gente vê que o reino dos fungos, a todo tempo ele está muito presente próximo a nós, tá? E principalmente, óbvio, na natureza, que são lindos, muitas colorações diferentes, até mesmo alguns deles são venenosos, tá? Então tome bastante cuidado quando vê ali um cogumelo e a forma com que vai consumir ou vai ficar próximo dele, tudo bem? Então, basicamente são esses. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não esquece, manda aquela pergunta para mim, tudo bem? Galera, essa foi a revisão zona de tudo. Se tiver alguma dúvida, só é conversar com a gente, tá bom? Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!